Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana, as aulas foram sobre direito autoral. E quem esteve aqui conosco foi o professor Antônio Carlos Morato, que agora eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, muito obrigado. Que tema bom, atual, hein? Sim, é um tema muito importante. O tema dos direitos autorais é algo que envolve com o que tem de mais importante, mais sublime, pelo menos na visão dos autoralistas, no sentido de que envolve muitos momentos de lazer. Então, nos nossos finais de semana, nós temos acesso a cinema, teatro, não é? E tudo isso está relacionado ao direito autoral. Então, é uma forma de trabalhar na área jurídica com o lazer, com o entretenimento da maior parte das pessoas. Isso é muito bacana, porque hoje em dia a gente está diariamente usando, reproduzindo, compartilhando algo que nem sempre a gente pode. Exatamente, porque a internet ela é utilizada tanto para o trabalho como também para o lazer. Então, eu mencionei aqui o entretenimento, mas a internet também é fonte de informação. E essa informação ela é protegida pela lei que rege os direitos autorais no Brasil, que é a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, que foi aprovada no ano de 1998. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, professor, mas eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Você é de São Paulo, né? Se formou ainda muito jovem em Direito. Eu sou de São Paulo, me formei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, lá eu tive meu bacharelado e também iniciei minha carreira acadêmica como monitor. E sempre quis Direito? Olha, na verdade, durante um curto período eu imaginei que eu poderia ser músico, né? Mas eu desisti, para a sorte da maior parte das pessoas, né? E também professor de história, eu gostava muito de história, né? E são as áreas que eu pensei fora o direito, mas meu pai é advogado também, eu tenho primos advogados, e me interessei por essa carreira, né? E daí eu advogo desde 1994, né? Eu passei, graças a Deus, logo no primeiro exame da ordem, e aí passei já a advogar e tenho essa carreira paralela, a carreira acadêmica e a carreira como advogado. Professor, então sempre foi essa vida conjunta, o trabalho e também dando aula? E sim, eu tenho essa carreira paralela, que é a carreira acadêmica, não é? E a carreira de advogado, e as duas eu sempre encarei com igual seriedade. Nunca vi, por exemplo, a carreira acadêmica como algo esporádico, algo permanente, assim como a advocacia. Então, acho esse compromisso com a docência algo muito importante, né? Não pode ser algo esporádico na vida de alguém e falar, olha, eu lecionei 1 ano, 2 anos, né? A não ser que a pessoa realmente não tivesse vocação para essa carreira. Aí eu até concordo. Mas, como regra, a pessoa que assume a docência tem esse compromisso com a sociedade e com ele mesmo. Você leva tão a sério que tem mestrado e doutorado na área, né? Uhum. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, posteriormente fiz a livre docência, que é um título mais comum em instituições estaduais, nas universidades federais não é um título frequente. Então, eu fiz uma carreira dentro da Universidade de São Paulo, eu prestei concurso público em 2008, então desde 2008 eu sou professor concursado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Que bacana. E na sala de aula, professor, o que te move? Porque aluno de graduação, a gente sabe que é um público diferente, né, do que um aluno, por exemplo, de pós, que já está mais preparado para um debate, para trocar ideia. Olha, sabe que existe um aspecto interessante, eu gosto muito de lecionar na pós-graduação, mas na graduação, às vezes tem algumas perguntas, justamente perguntas de quem não tem formação jurídica, principalmente no primeiro ano, e são perguntas que às vezes têm uma razão de ser muito maior do que algumas perguntas de pós-graduação. Então, eu tive vários momentos em que alunos de no primeiro ano me perguntaram questões que eu fiquei pensando, sabe? Porque às vezes a pessoa, a partir do segundo ano, já tem aquele raciocínio jurídico. E às vezes no primeiro ano você tem um contato com o público praticamente leigo. Então você aprende muito, eu aprendo muito com os alunos também. Essa troca, né, de sala Sim. de aula que todo mundo fala. Dá aula online também, professor, ou não? Também. Já fui professor de cursinho, via satélite, então já tive alguma experiência também nesse setor e pós-graduação também via satélite, né, curso de especialização. Entendi. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho de uma comissão que você faz parte, Comissão de Propriedade Intelectual e também a Comissão de Estudos de Tecnologia e Informação do Instituto dos Advogados de São Paulo, né? Como é que funciona essa comissão? Bom, todas as comissões, primeiro o Instituto dos Advogados de São Paulo é uma instituição já bastante antiga, de 1800
1974 e tem fundamentalmente como objetivo subsidiar com seus estudos a presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo. Não é diferente do que acontece na OAB. Por exemplo, na OAB eu também cheguei a ser vice-presidente da Comissão de Direito Autoral e Direito do Entretenimento, que depois foi renomeada como Propriedade Intelectual e Entretenimento. Então, basicamente, o que se tem é o desenvolvimento de palestras, reuniões em locais bastante representativos, né? Nós nos reunimos no CONAR, em instituições públicas, privadas, enfim, toda uma série de locais, emissores de radiodifusão, que estão relacionados ao entretenimento e ao direito autoral. Professor, e falando em direito autoral, a gente tem agora uma pergunta sobre esse assunto. Pode rodar. Professor, quem ou o que te inspirou a escolher a área de direitos autorais? E qual conselho o senhor daria para os estudantes que também querem seguir esse caminho? Teve uma inspiração? É uma pergunta muito boa. Na verdade, como eu falei no início, eu queria fazer música uma certa época, tocava violão, toco ainda, né? Mas eu compus algumas músicas no passado e isso, quando eu, logo no primeiro ano da faculdade, tive contato com um seminário que foi organizado pelo professor Carlos Alberto Bittar, que foi professor da USP, da PUC, e também pela professora Silmara Juní de Abreu Quinelato, eu gostei muito dessa disciplina, achei interessante e desde então eu procurei me aperfeiçoar. Muito do que eu estudei por conta própria. Por quê? Porque infelizmente o professor Bittar faleceu no momento que ia começar um curso de pós-graduação, ele faleceu e eu não pude acompanhá-lo e o curso mesmo ficou suspenso durante um bom tempo. Então, qual foi a maneira pela qual eu pude me aperfeiçoar? Algo que eu posso orientar também esse estudante que perguntou. Participar de congressos, hoje por meio de várias redes sociais é possível ter acesso às plataformas de vídeos com cursos excelentes, livros, sobretudo, ler muito, ler bastante, criar grupos de estudo, mais um pouco. Eu tenho um amigo que eu tive a honra de orientar, que é professor de uma universidade federal, da Federal da Bahia, e ele não teve na graduação também a disciplina. O que ele fez? Ele criou um grupo de estudos de vários estudantes, uns 5, 6 estudantes, e cada um relatava um tema por vez e tinha que estudar aquele tema. Todos estudavam, na verdade, né? E foi uma forma bastante interessante. Hoje ele é um grande advogado nesse setor, um professor bastante renomado, e os alunos têm chance de aprender com ele, como também no meu caso, eu tenho chance de ensinar muitos alunos, mas eu não tive um estudo formal, a não ser quando eu tive a oportunidade de estudar, eventualmente em congressos, uma situação dessa natureza. Mas, essencialmente, eu aprendi por meio de livros e por meio de conversas, de trabalho como advogado. Isso foi muito importante, né? Advogar na área não é fácil porque, eventualmente, as grandes empresas migram para grandes escritórios. Eu trabalho no escritório de porte médio, não é? Mas nós defendemos muitos autores em início de carreira e autores, eventualmente, que já se aproximam aí do fim da carreira, mas todos têm um tratamento excelente no nosso escritório e é muito importante porque, pelo menos na minha concepção, só se aprende direito advogando, só se aprende direito na prática. Então, só para esclarecer, professor, essa matéria não é obrigatória nas grades curriculares? Sim, a grade é livre, são poucas as faculdades. Normalmente, a disciplina de Direito de Autor ela é ministrada no 4º ano da Faculdade de Direito, quando se estudam os direitos reais. No caso, inclusive, da USP, essa disciplina é ministrada no 3º ano, Direitos Reais, e no 5º ano há uma disciplina específica, optativa, que é a disciplina de Direito de Autor. Mas a maior parte das faculdades de Direito é matéria de Direito Civil. É um capítulo dentro de Direito Civil, mais especificamente dentro dos direitos reais. Entendi. E voltando então para o dia a dia, você falou dos seus clientes, né? Queria que você desse exemplos até para que a gente possa entender também um pouquinho desse trabalho. É importante, por exemplo, tanto o advogado pode atuar na área contenciosa, pode representar um autor que teve os seus direitos violados, como pode representar também uma empresa que violou esses direitos, né? O trabalho preventivo ele é muito mais importante. O trabalho de licenciamento, por exemplo, conseguir a autorização para a utilização de uma determinada obra literária, de uma música, isso evita muitos conflitos. A redação de contratos também é muito importante, analisar contratos de edição, por exemplo, de uma obra literária. Às vezes existem armadilhas contratuais inseridas
em um ou outro momento, não é a regra, felizmente. Então, é importante sempre que o autor conte com o advogado e tenha consciência dos seus direitos. Eventualmente, essa matéria não é analisada com frequência pelo Poder Judiciário, pensando na questão contenciosa, porque aí nós temos muito mais questões que envolvem gestões, o tema de gestão coletiva. Então, questão de música, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, enfim. Mas as questões podem e devem ser levadas com maior frequência ao Poder Judiciário, e isso aconteceria com maior frequência ainda se a disciplina de direito de autor fosse ministrada num número maior de faculdades. Professor, existe também as pessoas que, por falta de informação, acabam violando essa lei? Isso é comum? Sim, isso é comum. Por quê? E eu até vejo a questão como algo compreensível. Não vou dizer que é algo que possa aceitável, né? se aceitar, mas, de alguma maneira, é algo compreensível porque é a questão vista sob o prisma do consumidor. Eu também trabalho com direito do consumidor. Então, a pessoa imagina o seguinte, bom, se eu tenho acesso a isso gratuitamente, por que eu vou pagar? Né? Mas, felizmente, nos últimos anos, houve uma mudança de mentalidade. E a discussão não é no sentido, e não ocorre no sentido de que o usuário deva necessariamente pagar. Eu faço essa comparação porque muitas vezes eu tive alunos na área de direito autoral que falam que direito autoral é um absurdo, é uma excrescência, é uma relíquia, né, uma antiguidade. E, na verdade, nós precisamos mudar esse sistema. E eu sempre coloquei o seguinte, olha, não necessariamente o usuário tem que pagar. Isso pode ser remodelado para a situação de TV aberta. Por exemplo, na TV aberta, todos nós assistimos e nós temos o quê? Anunciantes. E da mesma maneira, essas grandes redes sociais, esses grandes provedores também têm anunciantes. Então, o uso continua livre. Para quem? Para o usuário. Mas o que se quer é que uma parte daquela verba publicitária seja revertida em prol de quem contribui por meio do conteúdo, ou seja, dos autores. E hoje em dia a internet também é um desafio, professor, porque a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem várias redes que as pessoas utilizam, seja uma música, né, seja uma letra de um poema. E isso sim, por exemplo, se eu, vamos dar um exemplo aqui prático, se eu, Mariana, faço um vídeo e coloco de fundo uma música, aquela música ali eu devo pagar os direitos autorais por ela? Como é que funciona? Essa é uma questão interessante, porque a visão tradicional, inclusive e a visão que foi seguida até certo ponto pelo Marco Civil da Internet, mas eu quero salientar que no Marco Civil da Internet não existe a possibilidade de aplicar qualquer dispositivo aos direitos autorais, por disposição expressa. Mas o Marco Civil da Internet, ele consagrou uma ideia, uma concepção que vinha do direito norte-americano, de uma lei de 1998, que justamente é a Lei de Direitos Autorais aplicável ao meio digital, a Lei do Milênio. E o que aconteceu naquele momento? A ideia era que quem postava era responsável, era o terceiro responsável, e não quem exerce a atividade econômica, o site. Mas essa é uma visão que vem sendo colocada em xeque. A União Europeia aprovou neste ano uma diretiva, inicialmente eram artigos que foram muito discutidos na internet, artigos 11 e 13, que foram renumerados para artigos 15 e 17, e que, de alguma maneira, excluem a responsabilidade, na redação final, daqueles que são pequenos empreendedores e estabelece responsabilidade de quem desenvolve atividade econômica. Essas grandes empresas, como foram citadas aqui, passarão a responder e não só quem posta. Né? É claro que existem interesses econômicos contrapostos. Existe um setor que é mais tradicional e o setor .com, mas os dois visam lucros. Então, nós não temos, particularmente nas empresas .com, ninguém que seja inocente. É uma atividade empresarial como qualquer outra. E, como tal, deve responder aos trabalhadores, deve responder aos consumidores e também aos autores. Perfeito. Professor, vamos dar uma pausa rapidinho para o intervalo? Ótimo. Bom, Saber Direito e Profissão volta daqui a pouco, então não saia daí. O Saber Direito e Profissão está de volta hoje aqui com o professor de Direito Autoral, Antônio Carlos Morato. Professor, a gente falava então no bloco anterior sobre questões práticas, né, de direitos autorais, e eu queria que você citasse um exemplo então que você tenha atuado e que seja de fácil entendimento para o nosso público, que traga essa realidade para o nosso dia a dia. Sim, eu posso citar como exemplo, que inclusive na minha tese de livre-docência eu mencionei, que foi uma questão extrajudicial, que uma pequena produtora de vídeo teve dificuldades para
registrar a sua obra audiovisual, não conseguiu registrar na Ancine, que é o órgão próprio, que exigia, por exemplo, o uso de pequenos trechos. Né? Tem aquela regra ainda de 30 segundos? Existe isso? Então, esse é um ponto interessante, por quê? Porque a Lei de Direitos Autorais, no artigo 46, inciso 9, alude apenas a pequenos trechos, que podem ser de qualquer obra, com exceção das obras de artes plásticas, que tem um tratamento distinto, que eu teria que me alongar aqui, não vai dar tempo, mas qualquer obra. Então, isso pode envolver obra literária, obra musical, obra audiovisual. E, em regra, o que nós temos em relação a tempo é o que vem da Lei Pelé e o que veio anteriormente da Lei Zico e da Lei de Direitos Autorais de 73, que era o artigo 100, que era o chamado direito de arena. E lá existia anteriormente 3 minutos, depois reduziu para 3%. Então, seria um critério, mas a Lei de Direitos Autorais não coloca um tempo pré-determinado. E o que aconteceu? É interessante até citar a Lei Pelé por isso, porque existia um percentual inferior ao percentual que eu mencionei, pequenos trechos de jogos, então poderíamos unir tanto o dispositivo que eu citei da Lei de Direitos Autorais, 46, inciso 9, como também essa linha analógica com a Lei Pelé. E existe um festival que foi organizado por uma grande emissora de radiodifusão, uma emissora norte-americana, eles tentaram fazer a inscrição foi recusada. E eu peticionei para a própria emissora. Primeiro tentamos resolver pela via administrativa, se não desse certo ia resolver judicialmente, e aceitaram esse argumento. Aceitaram esse argumento que seriam pequenos trechos. Só que isso não é tão simples, não é? Nas aulas que foram apresentadas anteriormente, eu citei um julgado do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, em que existia um trecho de uma música, uma letra, na verdade, do Nelson Motta, Abra suas asas, solte suas feras. E uma revista masculina usou, ao lado da modelo, um trecho dessa música. E o que entendeu o ministro? Ele entendeu que não consistiria num pequeno trecho. Então, aquele trecho precisava de autorização. Então, eu estou citando, claro que não dá para comparar com a decisão judicial, mas isso serve como referência porque, por exemplo, no sistema norte-americano, que se usa o fair use, também, quando se discute o uso de um pequeno trecho, não se tem algo, digamos, objetivo. Há sempre dúvida do que seria o pequeno trecho. Então, poderia-se usar um critério quantitativo, como esse que eu sugeri, 3%, mas não é algo unânime. Professor, e essa área de consultoria, então, seria uma aposta para o futuro, né? Sim, a área de consultoria ela é muito importante, porque nós sabemos que o Poder Judiciário está sobrecarregado. É interessante também a atividade de mediação e de arbitragem na área de direito autoral, inclusive o Ministério da Cultura pode também credenciar árbitros para essa atuação, mediadores, não é? Então, é uma área também importante. A atuação no contencioso tradicional já é uma área sobejamente conhecida, a atuação como advogado nessa área, e temos também a atuação dentro do Poder Judiciário. É claro que não é uma atuação desde o início especializada, mas eu digo, por exemplo, em São Paulo, nós temos a atuação da primeira à 10ª Câmara, competência para tratar de questões relativas a direito autoral, não é? A atuação, eventualmente, na advocacia pública, se eventualmente nós tivermos uma discussão quanto à violação de direitos que envolvam a criação de textos, isso pode ser discutido, ainda que é um terreno um pouco mais nebuloso, porque o artigo 8º, inciso 4º da Lei de Direitos Autorais exclui os atos oficiais, como exclui a proteção também à legislação. E mesmo o Ministério Público, existiu aí uma proposta que infelizmente não foi para frente, e nós até apoiávamos, houve um evento no Ministério Público de São Paulo, para que fiscalizasse o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que era uma proposta, inclusive, apoiada por diversas associações que compõem o ECAD. O Ministério Público realizar essa fiscalização por meio de uma promotoria especializada. Vamos só detalhar, então, o ECAD é o órgão que recebe todo esse dinheiro, é isso? Que recebe numa situação muito específica que se chama gestão coletiva. Nós temos gestão individual e gestão coletiva. Então, por exemplo, eu posso celebrar um contrato com uma gravadora ou com uma editora, eu tenho uma gestão individual. Eu sei quanto eu vendi, tem que se prestar contas, enfim. Na gestão coletiva,
É muito difícil que cada autor ou cada intérprete, de alguma Tem um maneira, controle, realize né? esse controle. Por quê? Porque eu teria que praticamente controlar todas as emissoras de rádio, de televisão, que executam obras musicais, internet, enfim. Então, esse trabalho é o trabalho de gestão coletiva. O ECAD muitas vezes é criticado, mas ele é mal compreendido. A função do ECAD, em muitos aspectos, facilita. Por quê? Porque nós temos um único órgão, eu sei a quem devo pagar, isso é muito importante, porque no passado, quando existia mais de um órgão, existia dificuldade em relação ao pagamento. E o que é importante nesse tipo de trabalho é ter uma fiscalização. Então, essa fiscalização, hoje em dia, ela é realizada, voltou a ser realizada via Ministério da Cultura. Mas o que acontece? Existiu a proposta que o Ministério Público também fiscalizasse. Antes, até 1990, existia um órgão que posteriormente deixou de existir, que foi o Conselho Nacional de Direitos Autorais, o CNDA. Ele é que realizava o controle do ECAD. Entendi. Então, hoje esse órgão já não existe mais, Já não essa existe competência mais, já está para... passou para o Ministério da Cultura. Entendi. É bem complexo, é uma área realmente que demanda muito estudo, né, professor? É uma área específica. Na verdade, é que é um tema que não é abordado com frequência nas grades curriculares dos cursos de Direito, embora a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o Ministério da Cultura, há exatos 10 anos, realizaram uma campanha justamente para que existisse uma difusão do ensino de direito autoral na maior parte das faculdades, o que infelizmente não se viabilizou até os dias de hoje. Eu já estou convencida que é uma boa área para o estudante aí de Com casa certeza investir, né? Com certeza. Professor, a gente tem agora então uma pergunta relacionada ao mercado de trabalho do Gabriel, que é daqui de Brasília. Pode rodar. Professor, qual foi o trabalho na área de Direito que representou para você o maior desafio? Aquele que impactou realmente essa jornada? Teve algum que te marcou? Bom, na verdade, tem situações assim cotidianas, já recebi consulta de autor de telenovelas, né? Já tive situações, por exemplo, em relação a direito do consumidor, né? Por exemplo, já auxiliei um portador de paraplegia e atuei como advogado pro bono, conseguindo a cobertura de planos de saúde, assim, para sair do âmbito do direito autoral. Auxiliei também compositor sem recursos e que quis pagar de uma outra forma, não tinha condições financeiras, né? Então, na verdade, a advocacia ela traz esses desafios permanentes, né? São muitas as situações que impactam o nosso cotidiano. E essa é a beleza do trabalho como advogado. E é legal ver esses dois lados, né, professor? Também se colocar no lugar do outro, que às vezes não dispõe desse recurso, mas se disponibiliza a te pagar de uma outra forma. Sim. Na verdade, a pessoa não tem recursos, isso é mais raro nas grandes capitais, mas no interior ainda existe, né? Aquela ideia de pagar, por exemplo, com alimentos, a pessoa fornece o que tem, porque o que é bonito realmente é manter a dignidade da advocacia. Porque, às vezes, aceitando outra forma de pagamento, ou mesmo não cobrando quando é cabível não cobrar, às vezes é melhor do que ter um aviltamento da tabela da OAB, pessoas querendo pagar honorários abaixo da tabela, ou colegas trabalhando por um valor abaixo da tabela. Isso não pode acontecer, porque é uma questão, inclusive, de natureza ética que envolve a advocacia. É verdade. Professor, eu queria tirar mais dúvidas, que eu tenho certeza também que sobre esse assunto quem está assistindo também tem, né? Vamos falar um pouquinho sobre os casos mais comuns que vão parar, então, na justiça, relacionado ao direito autoral? Bom, o que é mais frequente é a violação de direitos relacionados à gestão coletiva. Não pagamento de ECAD. Então, por exemplo, cinemas, né? Um exemplo que eu citei nas aulas anteriores, aí durante essa semana que passou, uma pessoa, por exemplo, que assiste um filme, não tem ideia de que a música que toca durante o filme gera um direito para o autor, para o compositor. E esse compositor é representado pelo ECAD, por exemplo, e aí o cinema é réu. E aí não se tem a compreensão do porquê que o cinema é réu. O cinema é réu por quê? Porque ele está contribuindo por meio de um valor estabelecido, ou de um critério, melhor dizendo, estabelecido pelo legislador. E assim vai, nós vamos encontrar
situações também de ausência de autorização, algo que eu citei também durante a semana, dublagem, por exemplo, dubladores não têm os seus direitos reconhecidos, então o dublador a cada exibição tem que ser remunerado, tem que constar o nome do dublador também, ele tem que ser identificado, que é um direito moral, chamado de direito conexo especificamente, né? O direito do dublador, porque ele também é um autor, mas basicamente o que se tem é o não reconhecimento de situações como válidas, situações em que o autor não autorizou. Em São Paulo houve um caso com uma grande emissora de rádio, que tinha uma música tema bastante significativa, o autor não tinha autorizado, só que daí durante 30 anos aquela música foi executada. E isso significa que aquele uso é válido porque o autor não autorizou? É claro que não. A autorização ela sempre tem que ser expressa, seja para o uso total, seja para o uso parcial da obra. E mesmo depois de 30 anos ele conseguiu reclamar. reclamar? E mesmo depois de 30 anos. E venceu a ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor, para a gente fechar, queria saber se eu, Mariana, como pessoa física, o senhor, como pessoa física, existe algum cuidado que a gente tem que tomar? Existe. Na verdade, quando é possível conseguir a autorização, isso eu sempre insisto, sempre o texto reproduzido tem que ser feito com a autorização. O artigo 46, para quem é leigo, ele traz as limitações aos direitos autorais. Então, são situações em que eu posso usar a obra, por exemplo, pequenos trechos, ou em relação a essas aulas que eu ministrei. Né? As aulas também são protegidas pelo direito autoral, artigo 7º, inciso 2º. E o 46 coloca uma limitação ao direito autoral que garante que os alunos copiem as lições ministradas em sala de aula. Então, é uma limitação aos direitos de autor. O 46 ele serve como referência, são as limitações, e o artigo 8º coloca as exceções aos direitos autorais, que são situações em que não há qualquer proteção em relação à obra. Por exemplo, o acórdão. O artigo 8º, inciso 4º, estabelece que os acórdãos, as decisões judiciais como um todo, não são protegidas. O que não significa que eu possa deturpar e atribuir a alguém. Mas não é uma questão que diga respeito ao direito autoral, porque não é obra protegida. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Direito. Sou eu quem devo agradecer. Muito obrigado. Bom, você pode continuar com a gente pelo nosso site, acesse tvjustiça.jus.br ou então se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!